Nesse início de trabalho, eu sempre falo assim para a minha equipe da importância do trabalho da equipe, pela responsabilidade mesmo que a pessoa que pertence à equipe tem que ter. Tem assim a função, tem a responsabilidade, a função precisa de fluir, resolver. O elemento da equipe tem essa grandeza assim, por estar sempre movimentando. Um carro, quando está sempre movimentando conforme a orientação, esse carro nunca fica velho, esse carro sempre fica bom de ser usado. Então o corpo humano também é assim, quando está sempre movimentando com uma finalidade, com uma grandeza, esse corpo sempre vai ficar bom. Na vida interior da pessoa também tem uma outra coisa boa. Todas as coisas que chegam para a pessoa resolver, a pessoa tem o saber, tem a bondade e tem o jeito para resolver aqueles assuntos que apresentam. As coisas que apresentam para a pessoa não viram um problema, viram uma solução. Então, nosso trabalho na equipe dá esta grandeza para cada um. As coisas passam a ser solução, não passa a ser um problema. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Destino. Destino é as leis da criação. Muitas vezes a pessoa fala assim que não entende porque muitas coisas têm acontecido, mas é o destino. E as leis da criação são tão bem feitas, são tão assim organizadas, uma pessoa só pode colher aquilo que ela planta. Na formação de um jovem, que ele vai fazer o curso, que ele tem vontade de ter aquela atividade. Então lá na frente ele vai ter aquela profissão devido à vontade dele, na formação dele, para ter aquele curso. Às vezes o garoto tem 8 anos, 10 anos, já fala do curso que ele quer fazer porque ele quer fazer aquela profissão. Às vezes não cai direitinho conforme ele falou, pela complexidade que existe para executar aquela profissão. Mas ele vai caminhando na vida mais ou menos em cima daquilo que ele precisa. O que semeias, hás de colher. Isso Jesus Cristo já disse. É uma coisa assim bem forte para cada um. Cada pessoa tem que ter dentro dela uma condição interior de ponderar com os seus pensamentos, com o que ela acha, com o jeito que ela julga determinadas coisas. A vida do ser humano não está relacionado em média ao período de vida que nós temos aqui na Terra, que seria 80 anos aproximado. A vida de cada um não tem relação com o tempo e o espaço. O que cada um vê são pequenos fios de ligação com a matéria grosseira. A ligação que existe com um irmão, a ligação que existe, uma simpatia com um colega de trabalho. Então são pequenos fios de ligação que fica na matéria grosseira. E essas referências é muito assim pequena em relação aos fios que prende a pessoa eternamente, porque nós nos encontramos nessa terra assim há muitos e muitos milhares de anos. Hoje, a família que a gente pertence, ao ambiente de trabalho que a gente pertence, é como se fosse assim uma atração por aqueles ambientes. Em épocas anteriores, a família que pertencemos ou o ambiente de trabalho, essas pessoas possivelmente já tenha sido feito parte de nosso ciclo de relacionamento. Que semeias, hás de colher. A pessoa precisa de ter muito cuidado para ela passar agora a entender melhor o seu dia a dia. Não tem injustiça social, tem a maneira que a pessoa vive a vida dela. E às vezes ela fala que não tem opção e ela tem um destino que já está traçado. Mas cada pessoa tem opção. O filho fica na casa do pai, alguns ficam na casa do pai, não saem da casa do pai, mas outros em poucos anos saem da casa do pai. O destino de cada um traça. Isso a pessoa tem que observar assim mais ponderadamente. Junto com o traçar do seu destino, também a pessoa precisa de conhecer os ensinos que os mensageiros trouxeram.
que o Filho de Deus trouxe e os mensageiros trouxeram. Tem a esperança dentro de cada um. Então a pessoa pode melhorar amanhã. Isso a gente sabe assim de algumas pessoas que tiveram vontade de fazer determinados cursos, mas tem cursos que não dá para a pessoa manter a família. E as pessoas tiveram a paciência de esperar o período que concluiu a fase do trabalho para aposentar, para depois fazer aquele curso. O tempo e o espaço está condicionado à condição física da pessoa. Se a pessoa é zelosa com ela, o tempo e o espaço não tem uma limitação, porque a pessoa pode segurar dentro dela um propósito e num período seguinte, depois que aposenta, fazer aquele curso que ela sempre teve vontade, porque nessa fase posterior da vida da pessoa não tem importância se vai dar ou não vai dar um recurso financeiro para uma sobrevivência. Essa parte a pessoa já fez anteriormente, já cuidou desta parte da sobrevivência. As responsabilidades que ele arrumou na vida, os filhos, a casa, ele já cumpriu essa responsabilidade. Agora é ele mesmo, com ele, realizando o seu propósito. Destino é a pessoa que faz todo um instante, do jeito que a pessoa é, do jeito que ela tem boa vontade. Ela pode ter feito atos anteriores, assim, mais bruscos, indelicados, e ter trazido para o relacionamento dela muito descontentamento. Mas se essa pessoa desenvolve dentro dela através dos anos, porque a mudança de vida que uma pessoa vai tendo é dentro de cada um. A gente vai vendo assim que vai mudando a irradiação da pessoa. A pessoa até os 20 anos tem um tipo de irradiação, dos 20 aos 30 é outro tipo, dos 30 aos 40 é outro tipo de irradiação, e assim as irradiações vai alterando, vai mudando. Isso fica fácil de observar. O pai que tem os filhos, para a formação daqueles filhos, ele tem um jeito, uma dureza, uma maneira de posicionar. Depois, quando vem os netos, ele fala que ele atuou assim, mas ele vê que o filho dele está atuando igual, que o filho dele pode mudar um pouco. Hoje, com a experiência que ele tem vontade que o filho dele tenha um relacionamento mais brando com os filhos. A gente conhece pessoas que trabalham com animais. Muitos trabalham com animais com temor. O animal obedece tudo por temor àquele tratador. Mas tem animais que obedecem porque o tratador o trata diferente. Na nossa vida de relacionamento também tem essa maneira. Então aquele avô que fala hoje para o filho mudar o jeito, ter um jeito mais brando, esse avô teve dentro dele, ao longo dos anos, uma transformação, uma compreensão diferente do jeito que ele atua. E ele tem vontade de que o filho dele atua melhor do que ele atuou formando os filhos. O jeito bom. E esse jeito bom a gente vê assim no caso dos tratadores. Nós também podemos tecer todos os instantes um destino melhor. Tecer esse destino melhor junto com as leis da criação, junto com os 10 mandamentos. Se a pessoa cumpre um pouco os 10 mandamentos, o primeiro mandamento a gente tem que ver assim que é necessário que a gente cumpra o primeiro mandamento, porque toda época da vida da pessoa, o primeiro mandamento está sempre atuando. A mãe esperando o filho, está esperando que aquele filho cresça e aquele filho se encontra maior e aquele filho já sai de casa sozinho para voltar. Então a mãe sempre atua com o primeiro mandamento na vida da pessoa que ela trouxe para esta terra. E o próprio agora tem que conhecer o primeiro mandamento, porque antes ele recebia, o filho recebia os auxílios da mãe.
com os pedidos que a mãe fazia. Agora, na idade em que ele se encontra, ele tem que conhecer o primeiro mandamento e ele atuar diretamente, fazendo as responsabilidades dele na luz. E na luz ele ir tecendo a maneira melhor, como é o caso daquele avô, com a compreensão daquele avô. E ele vai tecendo a maneira melhor. Muitas avós também colaboram muito na formação dos filhos, mas muitas avós também fazem o gosto dos netos porque não quer ter aborrecimento e não quer ter descontentamento. Então, às vezes, a gente ouve assim que a avó estraga, mas eu vejo que a avó, para estragar, é preferível que ela fique longe. Ter uma referência assim fica muito ruim na vida da pessoa. Se a pessoa não puder colaborar na formação de um ser humano com o saber mesmo, com a firmeza, com a determinação, porque quando aquele avô fala para o filho que o filho agora pode ser mais brando, ele teve aquela firmeza, mas ele vê que pode ser diferente, esse avô está atuando como aquele tratador que cuida dos animais e os animais o obedecem com uma distância, com um respeito, com um sistema hierárquico. Fazer as coisas assim, conforme aquela avó quer, de maneiras que o neto fica satisfeito, mas a avó leva aquele nome que a avó estragou, assim também não pode. Esses nomes assim que as pessoas dão a outras porque estraga em vez de colaborar, é preferível não conviver. Aquele que está sendo estragado, ele vai ficar prejudicado, e aquele que está prejudicando só vai no caminho da luz quando esse que ficou prejudicado arrumar-se. E isso a gente vem observando a decadência, porque em todos os países a miséria, a decadência acentuou e vem acentuando. Isso é fruto de uma colheita anterior. Aquilo que semeias, hás de colher. Então a pessoa hoje está colhendo. E num caso simples assim, que é já várias décadas que a gente ouve que a avó estraga, que a avó não educa, que a avó não faz. Então essa senhora não poderia ficar tomando conta desses netos. Tem outro valor para cada ser humano, e também muitas pessoas não têm cuidado da vida interior. A vida interior é a verdadeira, é a vida eterna. Independente da época da pessoa, a pessoa vai colher aquilo que ela está semeando. E essa semeadura, independente da pessoa fazê-la consciente ou inconscientemente, a responsabilidade é da pessoa. Cada pessoa é responsável. Como nós nos encontramos nessa terra já há muitas décadas, independente da pessoa estar ciente ou não do que ela está fazendo. A pessoa pode estar ciente ou não, mas se ela estiver ciente, ela tem que fazer o trabalho para ela melhorar. Se ela não estiver ciente, ela é responsável da mesma maneira. Quando nós chegamos nessa terra, o Criador nos deu o tanto certo para cada um, diferenciar no começo de cada coisa o certo e o errado. Ao longo dos anos, a pessoa passa a comportar-se descuidadamente e achando que não tem importância, porque ela não está ciente do que ela está fazendo, ela é responsabilizada. E isso é fácil de observar, sim, as normas sociais. Se a pessoa comportou erradamente, ela é responsabilizada, porque antes dela comportar erradamente, ela estava lúcida e ela tinha o destino dela na mão. Ela caminhou em cima do destino que ela quis. Fácil da gente observar assim num relacionamento. Cada pessoa tem um jeito. Aquela pessoa que entra no relacionamento com uma falta de delicadeza, isso não é evolução, é um distanciamento da luz. Cada ser humano tem o dever de tratar bem o outro, independente da pessoa. O que ele tem que fazer é seguir os ensinos, porque se Jesus ensina que a sua fala não pode passar do sim ou do não, e se essa pessoa está usando mais a fala dela para
prejudicar a outra pessoa no convívio do relacionamento, então não pode. E isso fica fácil de observar, porque quando a gente também recebe um tratamento inadequado, normalmente a pessoa quer revidar. No comércio fica fácil de observar, então imediatamente aquele freguês vai embora. No convívio social também é igual. E o ser humano é dotado assim de muitas qualidades. E as qualidades que cada um tem que ter é conhecer os ensinos. E o conhecimento dos ensinos, eles são assim numa condição que vai graduando a pessoa. Quando a pessoa está lembrando dos ensinos, ela normalmente dá uma concessão mais fácil, ou ela dá uma permissão ou não dá a permissão, porque dentro dela ela já sabe o começo do certo e o começo do errado. Aquilo que semeias, hás de colher. Que existe muitos exemplos. O caso daquela pessoa que está querendo mudar da cidade A para a cidade B, e essa pessoa sempre teve um relacionamento bom com os vizinhos da cidade A que ele morava. E como o trabalho dele passou a ser na cidade B, ele está pesaroso de ir para a cidade B por causa dos vizinhos que são bons. Mas quando ele conversa com uma outra pessoa, e a pessoa sabe que ela vai continuar irradiando conforme ela é, então ela fala que as pessoas da cidade B são tão boas quanto a da cidade A. Então quem faz o destino é a pessoa. Do jeito que a pessoa é, ela vai encontrar lá na frente a condição de conviver com as outras pessoas. Quando a gente vê assim que uma pessoa apresenta pouco recurso e fala que tem uma injustiça, cada pessoa, para tecer um comentário, ela tem que conhecer as leis e ir observando assim que a vida do ser humano é uma coisa eterna. Para nós retornarmos à pátria espiritual, nós temos que tirar dos nossos fios todas as coisas que nos prendem. Para nosso retorno à pátria espiritual, nós temos que tirar dos nossos ombros todas as coisas que nos prendem, porque a nossa vida, quando caminhamos, a pessoa vai limpando ou vai agregando coisas. Quando uma pessoa tem que trabalhar de manhã até de noite com uma atenção e um carinho naquilo que ela está fazendo, e a gente observando assim o trabalho de um artesão, a dedicação que ele tem e a beleza da obra que fica quando ele conclui o trabalho, aquele trabalho tem essa importância. O jeito que ele executa o trabalho, ele não pode conversar muito, não tem muito o que conversar. Ele tem que sentir como ele pode ir fazendo melhor. E se ele trabalha com um torno e um motor, e muitas vezes ele tem que dar uma forma rápida, porque ele nem tem acesso às correias que movem aquele motor. Isso é fácil da gente observar, uma atenção que cada um tem que ter no seu trabalho, porque a pessoa não trabalha com o torno e com a argila, não quer dizer que essa mesma pessoa não tenha que ter muita atenção no dia a dia dela. Porque o nosso dia a dia, cada instante que a gente atua, tem muitas importâncias. Muitas vezes a pessoa tem um ouvido muito bom e o tom que ela ouve, aquele tom não traz um benefício quando a pessoa verbaliza. E quando essa pessoa que tem um ouvido muito bom, que diferencia as intenções que está acompanhando aquela voz, e isso é verdadeiro, porque quando a pessoa fala, vai junto com a voz a intenção. É só observar o tratador, o professor,
o jeito que o professor atua na sala de aula, o tom da voz que ele usa. Então essas coisas assim fica fácil de observar, mas no relacionamento dentro de casa, no relacionamento no nosso trabalho, também é igual. A intenção, a entonação que a pessoa dá naquilo que ela está querendo transmitir. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai desenvolvendo dentro dela a maneira dela ir tendo opção com o seu destino. Às vezes a pessoa fala que não tem opção o seu destino, mas tem. Hoje ela está colhendo aquilo que ela plantou numa época anterior. Não tem uma maneira diferente da pessoa ser hoje o que ela plantou ontem. Ela tem que ser hoje aquilo que ela plantou. A nossa maneira de ser, o nosso jeito para colher melhor amanhã, os fios do destino tem que ser de uma outra maneira. Nós temos que mudar a nossa irradiação, como aquele avô falando para o filho que ele teve um comportamento assim como ele está tendo com o neto, mas ele pode mudar. Esse trabalho interior, cada um precisa de ver como ele pode ir melhorando. E essa melhora não quer dizer que tenha que ter uma submissão no relacionamento. É diferente, porque aqueles animais que são tratados de uma maneira indelicada mesmo, com temor, que a gente quando vê alguns casos assim, o cachorro até treme. Então tem esse tipo de relacionamento, mas tem o tipo do relacionamento da fidelidade, do amor, do jeito bom. Então uma pessoa que trata o outro ou que trata um animal numa maneira opressora, também essa pessoa tem uma oportunidade, que é o caso daquele avô. Houve dentro dele uma transformação. Hoje ele tenta passar para o filho não ter que esperar a condição de avô. O filho poder melhorar antes. Aquele avô que teve aquela dureza no tratamento com os filhos, no trabalho que ele está fazendo dentro dele, então se vem alguma coisa para ele que ele tem de colher, existe a maneira de colheitas também, que pode ser de um símbolo, pode ser numa forma simbólica. Houve a transformação. Quando há uma transformação dentro de uma pessoa, entrou também a graça, o conhecimento do idioma, o conhecimento dos ensinos. E isso é verdadeiro. Só daquele senhor poder expressar desta maneira para o filho, já houve dentro dele essa mudança interior. Mas essa mudança cada um precisa de fazer, independente da idade. Se muda mais cedo, a vida é gradual. Cada coisa que cada pessoa conquista, resolve, vem outras coisas para serem resolvidas, porque as nossas limitações interiores não estão relacionadas a um tempo físico. Quando uma pessoa está evoluindo, é como se ela estivesse subindo os degraus da escada. Quando o professor ensina bem aquela matéria e ele tem vontade de mudar de grau, ele então organiza-se e começa a fazer outros cursos. Então esse professor está mudando de nível, está mudando de grau. No caso do professor, fica fácil de observar. No caso do tratador, é o tratador que tem que mudar dentro dele. Ele consegue inibir o ato daqueles animais pela violência, mas também dentro dele precisa de fazer esse trabalho, porque é do meu conhecimento, quando a pessoa fica prejudicando os animais, na sequência, às vezes acontece da pessoa ficar com defeitos físicos. Aquilo que semeias, hás de colher. Quando a pessoa prejudica, ela pode colher de uma maneira diferente no próprio corpo físico. Quando apresenta uma limitação no corpo físico, também entra uma condição de tolimento. A pessoa fica limitada
na vida dela, nos atos que ela vem realizar. Essa limitação interior prejudica a pessoa, porque o nosso corpo físico tem uma harmonia, tem uma bondade interior do coração fazer o trabalho de alimentar cada célula. Quando apresenta uma limitação, apresenta também uma diminuição de ânimo. E às vezes no trabalho da pessoa, ela ainda precisa de contar com um corpo físico. Então, um ato que a pessoa faz que venha possibilitar uma diminuição de ânimo, também entra aí outras coisas, um entristecimento, uma maneira assim que a pessoa agora ficou mais tolhida. Na nossa vida eu vejo que todas as qualidades que a pessoa precisa de continuar cultivando, ela precisa de continuar cultivando. Pode precisar. Cada parte do nosso corpo tem relação também com o cérebro. Se a pessoa não usa direito, também aquela parte do cérebro calcifica. Calcificando, vai dificultando o trabalho da pessoa. Destino. Destino é uma palavra assim bem interessante, e o destino está com os fios, e a pessoa às vezes está pendurada no destino, e isso é muito sério, porque o jeito que a pessoa comportou num período anterior, que pode ser nessa época ou pode ser numa outra existência, ela está sem opção. E nós temos que desenvolver o conhecimento dos ensinos para sempre ter opção, que é o caso daquele senhor do curso que ele queria fazer, e ele esperou cumprir com as responsabilidades para ir realizar aquele curso. Cada um tem que ter dentro dele a condição de mexer no seu destino. E o mexer no seu destino é verdadeiro, tem muita importância. Ficar pendurado no destino fica muito ruim para a pessoa, fica muito difícil de sair da situação. Mas eu vejo assim que cada um tem que desenvolver o conhecimento do primeiro mandamento para ir tendo opção de melhorar o seu destino. E a melhora do destino está com a bondade interior. Essa bondade interior, às vezes a pessoa pode pensar que é com o companheiro, que é no ambiente da casa. Não, a bondade interior é com a própria pessoa, porque não tem uma maneira da pessoa ser boa com outra pessoa se ela não é boa com ela mesma. O destino é com a pessoa, ela vai colher aquilo que ela semeia, e ela não pode ficar pendurada junto com os outros no destino. Tem muita importância sim, ela tem que ter a opção. Essa bondade, esse ato que ela teve de pegar na escova e ensinar como trabalho, houve uma mudança interior dentro daquela pessoa. Ela não precisa de passar, de ter aquela função. Ela pode pegar a escova e ensinar o trabalho. Nesse ato é suficiente para resgatar. E isso é verdadeiro, que é o caso daquele ladrão na cruz. No último instante, ele teve a compreensão. O destino dele mudou com a maneira dele ser, com a compreensão dele. E quando ele dirige a Jesus, ele fala que ele está ali, está certo, porque ele cometeu aqueles atos, aquele lugar, ele merece. O lugar em que Jesus se encontra, ele não via que tinha uma correspondência, porque Jesus não tinha cometido nenhum ato que viesse a ficar naquele lugar. A compreensão tem muita importância para a mudança do destino.